Ô, Miguel. Boa tarde a todos e a todas, neste Dia Internacional da Mulher, que aproveitamos para celebrar. Sejam bem-vindos ao webinar Mulheres no Desporto, o papel dos clubes no incremento da prática. E é com prazer que passo a palavra à Vice-Presidente do Instituto, à doutora Sónia Paixão, a quem compete dar início a este evento e a quem agradeço. Muito obrigado. Muito boa tarde a todas e a todos. Dar-vos nota que para o IPDJ as mulheres e raparigas são valorizadas, reconhecidas e têm escolhas e oportunidades iguais para alcançar todo o seu potencial, para dirigir, participar e desfrutar do envolvimento no desporto ao longo da vida. O nosso compromisso é incrementar políticas e programas para diminuir barreiras, obstáculos e aumentar a participação sustentada das mulheres e raparigas no desporto em Portugal, em todas as áreas, como praticantes ou atletas, como treinadoras, árbitras ou juízes, dirigentes e níveis desportivos, da base ao alto rendimento. Segundo a Estratégia de Igualdade de Género do Conselho da Europa 2018-2023, igualdade de género no desporto significa direitos iguais para mulheres e homens, raparigas e rapazes, bem como a mesma visibilidade, capacitação, responsabilidade e participação. Implica, igualmente, a igualdade de acesso e distribuição de recursos entre mulheres e homens. A igualdade de género no desporto importa, tem um impacto positivo na nossa sociedade como um todo, não esquecendo que as mulheres representam mais de metade da sociedade portuguesa. Importa na saúde pública e desenvolvimento social. O desporto nesta área proporciona às raparigas e rapazes, mulheres e homens, um ambiente propício à sua educação e desenvolvimento social, contribuindo para promover a saúde e o bem-estar na sociedade. Importa também na educação. O desporto permite que as raparigas e os rapazes desenvolvam os valores essenciais para a vida numa sociedade democrática, com fair play, o respeito pelos outros e o respeito pelas regras, o espírito de equipa, a tolerância e a responsabilidade, o que contribui para transformá-los em cidadãos mais responsáveis. Importa também na inclusão. O desporto promove a integração social de rapazes e raparigas, mulheres e homens, de grupos desfavorecidos, expostos a discriminações múltiplas, contribuindo para uma melhor compreensão entre comunidades, incluindo em regiões de conflito. É também um poderoso meio para influenciar a sociedade, pela visibilidade que tem e por ser uma das instituições sociais mais poderosas, podendo ser um veículo importante de promoção da igualdade de género, bem como de empoderamento das mulheres e raparigas, instrumento para a educação, informação e sensibilização para a violência baseada no género. As atividades desportivas podem ser oportunidades para se chegar a homens e rapazes, mulheres e raparigas, levando-os a refletir sobre questões relacionadas com a violência baseada no género, a discriminação baseada no género e as atitudes estereotipadas, como, por exemplo, as relacionadas com as capacidades físicas de mulheres e homens, com o papel das mulheres na vida social, em cargos de liderança, etc. Tem um impacto muito positivo e relevante nas organizações desportivas, em diferentes níveis. No seu crescimento económico, onde as mulheres representam mais de metade da população portuguesa, pelo que uma maior adesão delas permite uma expansão do seu mercado, através de um maior alcance a todos os grupos e perfis de indivíduos, atraindo maior interesse do público e investimento privado e, por sua vez, potencialmente mais associados. Também na imagem positiva que passam. A igualdade entre homens e mulheres está geralmente associada a organizações progressistas que respondem às mudanças sociais, pelo que pode melhorar a imagem das organizações aos olhos do governo, dos seus associados, dos adeptos, aos espectadores, dos mídia, potenciais patrocinadores e do público em geral. Mas também no melhor desempenho. A diversidade dentro das equipas e organizações traz perspectivas variadas, produz uma análise das questões mais multifacetada e desencadeia um maior esforço a todos, o que leva a melhores condições de desempenho. Também no potencial de recursos humanos disponíveis, no contexto em que as organizações desportivas frequentemente vivem, investir nas mulheres pode levar a um aumento de recursos humanos disponíveis. Dizer-vos que
Para alcançar a igualdade de género no desporto, do nosso ponto de vista, é preciso uma abordagem estratégica tripla e completa para garantir que o momento atual promove mudanças sustentáveis e uma nova cultura desportiva. É preciso igualdade de tratamento, garantindo que as mulheres e homens gozam dos mesmos direitos e oportunidades, e esta é uma abordagem representada geralmente por quadros legislativos destinados à eliminação da discriminação baseada no sexo. Também medidas de ação positiva são necessárias para diminuir ou eliminar as desigualdades, são medidas adotadas temporariamente para acelerar a melhoria da posição do sexo subrepresentado, para alcançar a igualdade e corrigir formas e efeitos de discriminação passados e atuais. E também o mainstreaming de género, integrar as perspectivas das mulheres e dos homens em todas as fases e níveis de política, programas e projetos. As mulheres e homens têm diferentes necessidades, condições de vida e circunstâncias. E o objetivo é ter em conta essas diferenças na concepção, na implementação e avaliação de políticas, programas e projetos, de modo a que beneficiem tanto mulheres como homens e não aumentem as desigualdades, mas aumentem a igualdade de género. Em síntese, uma estratégia de mainstreaming de género significa definir políticas baseadas na situação e necessidades tanto de mulheres como de homens, elaborar políticas mais informadas, desafiar a neutralidade de género das políticas. É em tudo isto que o IPDJ está empenhado e alinhado. É por isso mesmo que hoje vamos ter a oportunidade de ouvir 3 excelentes boas práticas de clubes desportivos que promovem e incrementam a participação das mulheres no desporto, a quem eu desde já agradeço o facto de terem aceito o convite para hoje estarem aqui neste webinar com o IPDJ. E porque hoje é o Dia Internacional da Mulher e eu sou a representante do sexo feminino no Conselho Diretivo do IPDJ, permitam-me que termine com um poema. Um poema Mulher. A mulher não é só casa, mulher loiça, mulher cama. Ela é também mulher asa, mulher força, mulher chama. E é preciso dizer dessa antiga condição, a mulher soube trazer a cabeça e o coração. Trouxe a fábrica ao seu lar e o ordenado à cozinha e impôs a trabalhar a razão que sempre tinha. Trabalho não só de parto, mas também de construção. Para um filho crescer farto, para um filho crescer são. A posse vai-se acabar no tempo da liberdade. O que importa é saber estar juntos em pé de igualdade. Desde que as coisas se tornem naquilo que a gente quer, é igual dizer meu homem ou dizer minha mulher. José Carlos Ari dos Santos, muito obrigada e desejo que tudo corra pelo melhor neste final de tarde de dia 8 de março. Penso que agora sim me estão a ouvir. Agradecer em primeiro lugar à doutora Sónia Paixão a sua apresentação e introdução neste webinar e passar de imediato a palavra à doutora Cristina Almeida, técnica superior do Instituto, que no seu papel de moderador nos vai trazer exemplos de 3 clubes de referência no desporto feminino e a quem passo já a palavra. Obrigado. Olá, boa tarde a todos, aos presentes aqui na sala de Zoom, mas também aos que nos acompanham a transmissão em direto pelas redes sociais. Um grande agradecimento à nossa vice-presidente por estas palavras inspiradoras e este poema fantástico. Sejam muito bem-vindos todos a mais este webinar dinamizado pelo IPDJ e é um prazer especial para mim estar aqui a moderá-lo e uma honra. Este webinar é mais uma iniciativa do nosso recente programa Clube Top. O Clube Top é um programa de capacitação de clubes desportivos do IPDJ. É um programa que está em crescimento e que tem como um dos principais objetivos precisamente reconhecer a importância que o associativismo de base tem na alteração de paradigmas de intervenção. E ora isto,
este paradigma da igualdade de género, de facto, é um paradigma que o nosso associativismo tem que começar a olhar com uns olhos mais atentos. Este webinar é assim subordinado ao tema Mulheres no Desporto, o papel dos clubes no incremento da prática, e o que aqui pretendemos é destacar o papel fundamental que os clubes têm na promoção, no incentivo e na manutenção da prática desportiva de raparigas e de mulheres. E também apresentar um conjunto de boas práticas que já estão neste momento no terreno a ajudar a contribuir para estes objetivos. Contudo, embora aqui o IPDJ se associe às celebrações do Dia das Mulheres, em que nós lembramos os direitos e as conquistas que já temos em curso, importa também relembrar o caminho que ainda temos que fazer, e no desporto é uma área que temos que caminhar e tentar acelerar o passo. Mas também importa ter presente que a pandemia trouxe aqui um conjunto de riscos de retrocedermos nestas conquistas. E isto é algo que é importante que todos tenhamos noção, porque vários estudos de impacto que temos tido sobre a pandemia e esta crise que nos entrou pelas portas de dentro, têm revelado de facto que há desigualdades persistentes e estruturais que já existem, que temos vindo a melhorar, mas que nestes períodos de crise e nesta crise pandémica estão a ser severamente atingidas, nomeadamente alguns papéis que as mulheres já vinham assumindo e conquistando fora da esfera familiar e que nestes momentos há, digamos que um certo retrocesso e que importa estar atento. Mas, de facto, o que nos traz aqui hoje é o trabalho de excelência de alguns clubes, nomeadamente de 3 clubes em particular, que desde já agradecemos terem aceito o nosso convite. E esses clubes é o Centro Recreativo e Cultural Quinta dos Lombos, de Carcavelos, aqui representado pelo coordenador técnico do basquetebol feminino, o professor José Leite. Também o Centro Atlético da Póvoa Pacense, de Aveiro, aqui representado pelo seu presidente, o Miguel Martins, e também do Norte, do Porto, o Boa Vista Futebol Clube, aqui representado pela coordenadora técnica do Departamento de Futebol Feminino, Alfredina Silva. Portanto, isto vai ser uma oportunidade aqui para conhecermos boas práticas de promoção do desporto das raparigas e das mulheres e como estes clubes já têm há alguns anos vindo a alterar os seus paradigmas de intervenção. Antes de avançarmos, queria só dar aqui nota de algumas questões da nossa organização. Portanto, os vossos microfones e câmaras vão continuar desligados, agradecemos a vossa compreensão. Depois, o programa vai decorrer com a apresentação de cerca de 20 minutos para cada um destes nossos convidados. Após cada uma das apresentações, nós vamos dar um espaço de 10 minutos para perguntas e respostas. Portanto, primeiro a falar será o professor José Leite e após o professor José Leite acabar a sua apresentação, nós vamos aqui dar um período de 10 minutos para perguntas e respostas. O que é que vos vamos pedir? Que ao longo da apresentação do professor José Leite, sempre que tenham questões que vos suscitem e queiram colocar, o façam pelo chat, que nós iremos depois, não vamos poder responder a todas, como é óbvio, mas iremos aqui dar resposta a um conjunto de algumas questões e lançá-las para o orador que estiver a falar no momento. Depois seguirá-se-á o seguinte convidado,
mais 10 minutos de perguntas e respostas e, por fim, o nosso terceiro e último convidado e mais um conjunto de perguntas e respostas. E, portanto, sem mais demoras, vamos aqui passar a palavra ao professor José Leite para nos falar da sua experiência no Centro Recreativo e Cultural da Quinta dos Lombos. O professor José Leite foi atleta de basquetebol, foi treinador de basquetebol desde os 19 anos, sempre no feminino, sempre a treinar raparigas e mulheres. Foi treinador principal das seleções nacionais durante 18 épocas e é desde 2005 o treinador da equipa de sénior e coordenador técnico do basquetebol feminino da Quinta dos Lombos, onde já conquistou 11 títulos. Portanto, passo a palavra ao professor José Leite. Cristina, ativa o som. Falta o som. Cristina, tira a partilha, volta a partilhar e ativa o som cá em baixo. Não sou eu que estou a partilhar. Acho que é o Frederico. Mal coordenado.
Boa tarde, espero que me estejam a ouvir. E é com muito gosto que estou aqui a participar nesta sessão com todos. E para além de agradecer em nome do Clube Quinta dos Lombos a distinção e a oportunidade e o privilégio de estar como representante de um clube top de excelência. Nós queremos dizer sempre que as nossas jovens merecem ser destacadas, merecem ser apoiadas e ter a oportunidade de desenvolver todo o seu potencial, toda a sua capacidade de se expressarem desportivamente e socialmente através do desporto. São oportunidades que devem estar ao alcance de todos e nós, como líderes dos clubes e do trabalho com os jovens, temos que procurar ao máximo dar-lhes a oportunidade de aparecerem e de expressarem todo o seu valor. O que eu venho aqui trazer é um pouco a experiência do nosso clube. O nosso clube é um clube de bairro, do concelho de Cascais, que foi fundado em 75, através de um grupo de jovens que queria praticar desporto e não tinha o enquadramento necessário aqui na zona. Muitos eram regressados do ultramar, das ex-colónias, e apostaram em associar-se e ter neste clube e desenvolver o desporto por aqui. Em 2005, a Câmara de Cascais construiu alguns pavilhões e concedeu ao clube, confiou no clube a administração de um desses pavilhões e é a partir daí que o nosso desenvolvimento ocorre. O basquetebol feminino aparece no clube em 95, por essa altura, mas é em 2005 que começa a ter condições de progredir. E expressar que o clube tem várias modalidades, que este de pavilhão são, além do basquetebol, o futsal masculino e feminino, tem também o korfball e depois tem outras modalidades como o surf. Nós estamos na zona de Carcavelos com as melhores ondas do país, danças de salão e mais algumas outras atividades. É um clube que, enfim, como tantos outros, que faz o máximo pelo trabalho essencialmente com jovens, e o vídeo que viram, se calhar é a melhor coisa que nós temos para trazer, é transmitir alegria e felicidade e oportunidade a todas as jovens que cativamos para trabalhar connosco. E quando dizemos cativamos, esse aspecto é um dos pontos essenciais do nosso trabalho, porque nós funcionamos um bocadinho como uma escola, só que é uma escola voluntária. Quando os alunos vão à escola primária, eles vão porque têm que ir, aqui vêm porque querem vir. E, portanto, a nossa oportunidade de ter força educativa é um pouco superior, porque eles estão porque querem. E nós aproveitamos isso, como é evidente, para poder transmitir tudo o que sabemos e motivá-los a ir mais longe nas suas competências. A organização do nosso clube é uma organização, enfim, pensamos que normal, tem uma direção com o nosso presidente, que é o Jorge Vieira, extremamente dinamizador de todo o clube, tem um vice-presidente do basquetebol, o Jorge Luz, tem um coordenador técnico que sou eu, tem responsáveis administrativos que enquadram o clube, e depois
na área na nossa modalidade, que é apenas feminino, porque nós objetivamos e pretendemos ser realmente excelência, e com as condições que temos, queremos dar o máximo às jovens que trabalham connosco e, portanto, concentramos no feminino porque são realmente, a experiência que temos é que são jovens que aderem e que têm um potencial brutal. E damos oportunidade talvez a um setor ou a um género um pouco mais, com menos oportunidades no panorama nacional. Gostava só de dizer que para nós, serem raparigas, em termos das exigências e daquilo que nós damos, não é igual. Portanto, são elas que são boas, e é isso que nós lhes dizemos, que elas têm todas as condições de prosseguir, de ir atrás dos sonhos delas, de alcançá-los e de se desenvolverem no processo. Porque os sonhos são aquilo que nos faz ir em busca de algo, e esse caminho é o que nos faz melhorar. E o melhorar faz-nos melhores pessoas, eventualmente melhores atletas, melhores cidadãos e, essencialmente, melhores participantes na sociedade. E o clube é uma célula onde esse desenvolvimento, tal como noutros locais, é feito e deve ser feito com a máxima responsabilidade. Nós temos o enquadramento da secção de basquetebol dividido nos escalões existentes, os séniores, ou as séniores neste caso, as júniores sub-19, sub-16 juvenis, iniciadas sub-14, infantis sub-12, sub-10 e sub-8. Estes são os escalões que trabalhamos. Temos uma equipa em sénior de competição, uma equipa em sub-19, em sub-16 temos 2 equipas, A e B, em sub-14 temos 2 equipas, A e B, em sub-12 normalmente temos 3 equipas, A, B e C, em sub-10 também temos 2 ou 3 equipas, e em sub-8, o nosso primeiro escalão, temos 1 ou 2 equipas. O nosso escalão mais importante é o escalão das sub-12. Não é por acaso que temos 3 equipas neste escalão e é o único. Temos equipa A, B e C. Isto em condições normais, em condições de pandemia é um bocadinho diferente, mas interessa-nos dar a experiência das condições normais de trabalho. E porquê que é o mais importante? Porque é aquele onde as atletas chegam. É aquele onde a captação é mais forte. Nós temos, normalmente, no escalão entre 10 e 12 anos que as nossas atletas vêm para o clube, são captadas e começam a ganhar o amor por aquilo que fazem. Os pais, normalmente, trazem-nas, são veículos importantíssimos neste desenvolvimento, e os pais devem saber, e há aqui de certeza muitos pais a ouvir, que seja qual for o desporto, é a função deles integrarem os seus filhos em alguma área desportiva que eles gostem e que seja logisticamente funcional para eles. Mas a partir daí, quando chegam, é onde começa o nosso trabalho. É no primeiro treino que gosta ou não gosta. É no primeiro treino que a atleta quer chegar a casa e dizer: mãe, adorei, quero ir amanhã, quero ir depois e depois. E obriga os pais a levarem todos os dias ao treino. E é essa consciência que nós temos, essa ideia que nós sabemos, e em que, enfim, apostamos muito, muito, muito. As nossas jovens desse escalão treinam no campo principal, se for preciso treinam noutros campos, mas têm condições para entrarem num projeto de qualidade, entrarem num processo
formativo e evolutivo. E quando nós dizemos num projeto de qualidade, não queremos estar a dizer apenas especificamente o basquetebol. O basquetebol é o meio para. A qualidade é o desenvolvimento da mulher, da jovem, do ser humano, da personalidade. E sabemos, volto a repetir, que temos condições ímpares para ajudar nesse processo. Elas estão cá porque gostam. E gostam porque nós também criamos as condições para elas gostarem. Fazemos-las sentir a importância que elas realmente têm. Todas são importantíssimas. Não interessa qual é a altura, qual é o peso, qual é a cor dos cabelos, são todas mulheres importantíssimas, ou jovens mulheres para nós. E essa atenção tem retorno. Tem retorno na vontade, tem retorno no desenvolvimento, e a partir daí podemos seguir para os próximos passos. E os próximos passos são o que é formar. E quando estamos a transmitir a nossa visão de formar, estamos a captar, como é evidente. Porque toda a gente gosta de estar envolvido em projetos de qualidade. E é isso que nós queremos, é ser projeto de qualidade. Quando a jovem percebe que está envolvida em algo que tem exigência, que tem recompensa, que tem superação, em que ela consegue fazer melhor do que fazia, ela gosta. E isso leva a que o processo de crescimento possa entrar, e de desenvolvimento possa entrar em ação. E o que é isso? O que é para nós o processo de crescimento e desenvolvimento? Tem um lado técnico, ok? Tem um lado das técnicas específicas do nosso jogo, que é o basquetebol, que os nossos técnicos estão preparados para ensinar, mas tem, acima de tudo, o lado do crescimento pessoal, e no que diz respeito principalmente ao que é superar adversidades. É com a superação de adversidades que nós crescemos. É com encontrar factos novos à nossa frente que nós vamos aprender a ultrapassar barreiras. E é isso que todos nós precisamos para ser melhores. Todos nós precisamos de objetivos cada dia mais apelativos, de conseguir fazer o campo em 10 segundos e no dia seguinte pedirem-nos 9.9, de conseguir lançar 3 bolas seguidas dentro do cesto e no dia seguinte querer 4, e não ser fácil, e falhar, e estar lá outra vez para lutar por isso. Essa luta é a formação, essa luta é o crescimento, essa luta é a educação. Esse passar de barreiras é o treino, e o treino é a vida. E a vida faz as pessoas, e as pessoas fazem a sociedade faz o país e o mundo, em última análise. E esta é a nossa, digamos, a maior transmissão de que podemos tentar passar, é que a cultura de exigência leva à evolução, mas também leva a querer, digamos, leva a termos mais gente. Vêm ter connosco pessoas que querem mais, vêm ter connosco jovens raparigas que querem mais. E elas têm toda a capacidade para dar. Se o potencial delas leva-as a fazer um salto em comprimento em 1,80 m, vão lá chegar. E depois vão chegar ao 1,85 m e depois aos 2,30 m, se for esse o potencial que têm. E é essa a nossa direção, é esse o nosso caminho. Explicar um pouco as nossas equipas técnicas de cada escalão. Têm 2 ou 3 técnicos para, enfim, 12, 14, 16 atletas por grupo. Têm todas praticamente as mesmas condições de trabalho. Treinam 3 vezes por semana, treinam 4 vezes por semana, treinam 5 vezes por semana as mais velhas,
é evidente que nós temos condições para isso. Nós temos um pavilhão que tem um campo principal e um campo de treinos, portanto temos 2 campos. Além disso temos um campo exterior, onde as nossas atletas em tempo de pandemia tiveram que treinar bastante, enquanto não se podia treinar em sala, treinaram ao ar livre e continuam a treinar. Para nós, tempo de pandemia, não interessa. Não podemos treinar em sala, treinamos em casa. Fazemos trabalho online, passamos o workout, seguimos. E as nossas atletas aderem. Estão presentes, querem saber mais, têm atividades. Custa o que custar, nós vamos estar preparados no primeiro dia em que haja jogo. Vamos jogar. Nem precisamos treinar mais. Jogamos. E somos felizes. E elas são felizes, de certeza absoluta. O clube tem vindo a apostar, tal como nós exigimos ou queremos ter condições de fomentar a exigência nas nossas atletas, o clube faz o mesmo. O clube começou em 2005, digamos, numa segunda fase da sua vida de basquetebol, ao ter o pavilhão desportivo. Neste momento tem campos exteriores, tem gabinete de fisioterapia próprio, tem fisioterapeutas a tempo inteiro no clube, tem sala de musculação, tudo criado ao longo dos tempos. Tem projetos de investimento de alguns milhões de euros para construir novos espaços, nem que sejam subterrâneos, para poder crescer. Os campos não crescem só para cima, também podem ir para baixo, e nós temos projetos nessa área. É evidente que somos muito suportados pelas instituições que estão aqui à nossa volta, nomeadamente a Câmara Municipal de Cascais e a Junta de Freguesia de Parede de Carcavelos, que nos dão continuamente todo o seu apoio e compreendem qual é o estilo do nosso projeto. Dizer-vos que em tempos de pandemia, em que as condições rarearam para podermos ter, por exemplo, transportes autárquicos, porque havia restrições, etc., nós conseguimos fazer um investimento. Neste momento temos 3 carrinhas de 9 lugares, 3 autocarros próprios do clube para o transporte das nossas equipas das diferentes modalidades. Não são todos novos, são alguns em segunda mão, usados, têm quilómetros, mas são nossos e servem para aquilo que nós queremos, que é o apoio às nossas atletas. Depois, para além destas instituições basilares, temos, como é evidente, somos suportados muito pelos pais das atletas que se enquadram connosco e que se envolvem no nosso trabalho. Temos uma equipa de staff formado por técnicos do clube e pessoas que não trabalham no clube, mas que nos ajudam, que colaboram connosco para as nossas organizações, para os nossos eventos. Muitos vêm de serem pais de atletas de há longos anos no clube e gostam de colaborar, a quem nós reconhecemos o máximo valor também. Portanto, o voluntariado aqui faz parte das nossas condições de trabalho. Como eu disse, temos fisioterapeuta que acompanha todas as nossas atletas para qualquer problema que tenham. A nossa fisioterapeuta está disponível para acompanhar todos os nossos atletas. E dentro da nossa organização, como em todos os clubes, temos os sponsors que conseguimos cativar e que gostam do nosso projeto e que também nos apoiam para o nosso desenvolvimento. No basquetebol feminino, como eu disse, nós encaramos cada atleta como a melhor atleta do mundo. Ela é para nós, são todas para nós as melhores do mundo, são aquelas que nós desenvolvemos, são aquelas que nós ajudamos a crescer, são aquelas que temos orgulho em que venham a ser mulheres de referência naquilo que fizerem na vida,
seja ligadas ao desporto ou para lá do desporto, e direcionamos nesse caminho, no caminho educativo. E há aspectos importantes. Eu lembro-me muito dos meus treinadores que tive enquanto jogador. Houve um que me marcou mais, talvez, que os outros. Não sei se por acaso ou não, era aquele que me exigia ir a correr de Algés a Carcavelos e voltar para treinar resistência. Lembro-me de alguns professores no meu percurso escolar também. Lembro-me de uma professora mais do que os outros todos, e essas pessoas marcam a nossa vida. E eu estou a falar disto para dizer que no nosso projeto os técnicos são essenciais. Os técnicos que trabalham com os nossos atletas, os treinadores, são eles que conseguem tudo. São eles que espalham a motivação nas nossas atletas, são eles que as fazem superar etapas, são eles que as acalmam na hora da euforia, são eles que lhes chamam a atenção na hora da frustração e que lhes ensinam o caminho para superar. São eles, talvez, que sejam lembrados pelas jovens no futuro. E é essa a nossa imagem. É como na escola. Nós procuramos que os nossos filhos vão às escolas e temos atenção, queremos saber quem é o professor, e isso é importante. O conhecimento daquilo que ensinam, a competência pedagógica para chegar aos jovens, e como eu digo, não é tão difícil assim. Mas isso é importante. É importante saber quem é importante são os jovens, quem é importante são as atletas. Para as atletas também saberem que quem é importante somos todos. Não sou eu. Há muitos eus nos grupos que treinamos, mas o que importa somos todos. É o amor que eu consigo transmitir ao lado que me faz ser melhor. E que me faz talvez receber amor de volta. Mas é aquilo que eu passo que pode vir de volta, pode vir ricocheteado para mim. E é essa competência pedagógica que nós procuramos nos nossos treinadores. E quando falamos em projeto de excelência e em clube de realce, é verdade, nós temos títulos em todos os escalões, somos reconhecidos porque a nossa formação é formação de qualidade, mas isso passa pelos treinadores que temos. E além do conhecimento e da competência pedagógica, o terceiro vetor importantíssimo, que é o que diferencia, porque há muita gente com conhecimento e também há alguns com competência pedagógica, o que nos leva mais longe, o que nos leva a poder ser melhores cada dia, e eventualmente na comparação também melhores, é a dedicação. É somar as competências com as nossas qualidades de transmissão, com a dedicação àquilo que fazemos. Quanto mais dedicados nós estamos a uma causa, mais chances de haver sucesso tem. E às vezes isso implica deixar outras coisas para o lado, como implica as nossas atletas. Elas, quando vêm ao treino ou quando têm um workout em casa, elas não estão no telemóvel, elas não estão naquilo, mas é por aí que se desenvolvem. E os treinadores é o mesmo. Às vezes não podem estar noutras atividades que também gostariam de estar ou que precisariam de estar, familiares, sociais, lúdicas, mas estão a dar o máximo pelo seu projeto, que é o nosso projeto, que é o projeto do clube, que é o projeto da autarquia, que é o projeto do distrito, que é o projeto de Lisboa, tem que ser o projeto do mundo, para construirmos um mundo melhor. E essa competência aliada à dedicação faz realmente podermos progredir.
como eu disse, e penso que estou dentro do meu tempo. Já excedeu um bocadinho, professor. Bom, vou terminar só dizendo aquilo que queremos passar com os vídeos que passamos, com o som, nós trabalhamos para a felicidade das nossas atletas, nós trabalhamos porque a felicidade das nossas atletas é também a nossa felicidade. E volto a dizer, são para nós as melhores do mundo. São aquelas que nós podemos fazer chegar mais longe. Muito obrigado a todos. Professor, eu julgo que não temos aqui questões no chat e também não no Facebook, mas eu queria lhe colocar aqui uma questão, se me permitisse, que tem a ver com o clube em si, não tem a ver com o departamento de basquetebol, mas o professor disse que o clube foi fundado em 75 e eu andei a investigar um pouquinho e percebi, por estar lá na história, que teve uma grande influência de mulheres na vida do clube, mesmo na sua fundação. Mas, inclusive, eles dizem na história, que está lá publicada, que face a alguns valores machistas que existiam na altura, que não houve sequer nenhuma mulher enquanto fundadora. O que é certo é que hoje a direção é composta por 9 elementos, dos quais apenas 2 mulheres e uma delas suplente. Como é que nós podemos também melhorar aí, professor? Porque a questão apenas não se trata na prática desportiva, o acesso à prática das raparigas e das mulheres, mas sim também ao nível das outras envolvências no desporto, como bem sabemos, na arbitragem, no treino desportivo, na liderança. Nós temos total expectativa que ao desenvolvermos o desporto feminino, e neste caso desde 95 que começou, mas a partir de 2005 mais fortemente, que das atletas que passaram o clube vão sair dirigentes. E penso que a breve trecho essa situação será ultrapassada. Porque é que existem mais homens? Porque o clube começou nos seus inícios com atividades masculinas. E, portanto, ao começar com atividades masculinas, é mais lógico que as pessoas que continuem ligadas ao clube sejam as pessoas que estiveram na prática. E, portanto, isso, neste momento, acreditamos que está esbatido. Temos tantas mulheres como homens no clube federados, ou inclusivamente mais mulheres. E, portanto, é uma questão de tempo até lá chegarmos. Nas nossas equipas técnicas temos homens e mulheres, ou mulheres e homens, e portanto temos grande número de atletas. Daqui a pouco tempo vamos ter, se bem que, digamos, esta situação, o que interessa é sempre, nos clubes, como sabe, as direções são voluntárias, e portanto o aparecimento de gente que quer trabalhar e que quer se envolver no clube é sempre possível a qualquer momento, mas, como eu disse, acho que é uma questão de tempo até lá chegarmos. Uhum. Professor, afinal temos aqui uma questão da FDTI que pergunta se o clube tem equipas com atletas de desporto de inclusão. Tem, neste momento, eu não sei se estão ativas, mas, digamos, nós, os nossos jovens, até aos 10 anos, portanto, nós aceitamos todos os jovens que chegam, depois encaminhamos para, seja rapazes, seja raparigas, depois encaminhamos para locais adequados, ok? O clube tem uma modalidade de cadeira de rodas também, e eu não me lembro do nome da modalidade agora, e que neste momento está parada porque não há atividade de pavilhão permitida, mas joga-se com uma bola e cadeira de rodas, mas sim, é um clube preocupado com isso. Ok. E temos aqui o João Correia que gostava de perguntar ao professor qual a percentagem de abandono e qual os principais motivos para isso e como fazem a divisão dos atletas pelas equipas do mesmo escalão níveis. Eu penso que a percentagem de abandono é muito reduzida até aos 16, 17 anos.
Portanto, as jovens vêm com 9, 10, 11, 12 para o clube, até aos 16, 17 anos, a percentagem de abandono é mínima. A partir dessa idade em que digamos, o caminho é mais de competição, e a pirâmide afunila um bocado, já temos atletas que procuram outros enquadramentos, outros que têm uma vida, digamos, académica, mais que os leva para esse lado, e aí já o fator seletivo conta um pouco mais. Mas, digamos, na formação na base é raro, pode ser por algum motivo familiar, mas é raro. Os níveis das equipas normalmente são divididos pelo nível, digamos, desportivo, em que a atleta trabalha com aqueles de um nível semelhante para poder ter uma produção adequada. Ok. Muito obrigada, professor. Eu penso que vamos ficar por aqui com questões para o professor José Leite, porque senão não vamos ter tempo de ouvir os restantes oradores. Obrigada pelo seu trabalho, fantástico trabalho, pela excelente apresentação que nos trouxe aqui. Eu penso que o colega vai passar o vídeo que não foi possível ouvir e que era tão rico. Julgo que é isso, não é, Frederico? Falta o som, é uma pena. Pois é. É uma pena mesmo. Mas tem imagens. Lindíssimas. Sim. Inspiradoras. É o que queremos ser. Muito obrigado. Obrigada, professor. Bom, vamos então passar ao nosso próximo convidado. Vamos viajar até Aveiro. O nosso segundo convidado é o Miguel Martins, que é presidente do Centro Atlético da Póvoa Passense. O Miguel Martins envolveu-se como dirigente no clube, provavelmente como tantos de nós. Portanto, ele é pai de duas hoquistas. Começou como seccionista, depois passou a outras funções, como vice-presidente, e assume a presidência do clube desde 2017 e é cerâmico de profissão. Portanto, tem a palavra Miguel Martins para partilhar a experiência do Póvoa Passense, por favor. Boa tarde. Antes de mais, cumprimentar todo o painel e saudar todos aqueles que nos estão a acompanhar. Agradecer a oportunidade de partilhar o nosso humilde e ainda curto percurso, assim como agradecer também à Associação de Patinagem de Aveiro e à Federação Portuguesa de Patinagem pela indicação. E esperamos que, através desta apresentação e testemunho deste nosso trabalho, do todo para a parte, possamos contribuir de alguma forma para uma mais-valia num eixo em que as instituições desportivas podem ter um papel fundamental na contribuição para a igualdade de género, em especial num dia dedicado hoje, e que não deve ser só hoje, sempre à mulher. Eu vou então só compartilhar aqui a tela, pedir então aqui permissão. Ora, para compartilhar, para me aqui acompanhar, espero que, ok, espero que já estejam a ver e tentar ser o mais sucinto possível nesta intervenção. Ora, diria aqui só um segundo.
Ok? Pronto. Ok, vamos dividir isto em alguns pontos. Vou tentar ser estratégico em medidas para a captação e igualdade no feminino que são desenvolvidas no SNAP. E então passarei aqui já, digamos, à via formadora que o SNAP se intitula, desde a sua história, que um clube com cerca de 45 anos, e o SNAP, ao longo da sua história, sempre se revelou um dos clubes mais ecléticos da região de Aveiro, sendo atualmente a maior escola de formação do município nas mais diversas áreas desportivas. Ou seja, o SNAP hoje assume-se como um dos maiores clubes formadores de Aveiro. No nosso pavilhão sede tem sido uma autêntica revolução no que toca ao hóquei patins e à patinagem em particular, sendo que para a Federação Portuguesa de Patinagem o clube registra atualmente 181 atletas federados, sendo que neste grupo 88 são do género feminino. Isto leva-nos aqui a uma correspondência de 49% de crianças e jovens praticam o desporto em forma de patins no nosso clube. O que ilustra bem que ao nível de modalidades de patins, que temos outras modalidades, é eclético, mas que existe uma ampla igualdade de género, quase 50-50. Notar também que, mais que o aspecto competitivo, o SNAP prima por saber acolher todos, não distinguindo crenças, géneros ou condições socioeconómicas. Também dar nota que a nossa formação vai dos 3 anos, no caso concreto da patinagem, do hóquei, vai dos 3 aos séniores, e é sempre formação. Qualquer que seja o estágio, é sempre formação que pretendemos empreender nesta área, neste clube. Salientar também que, apesar do hóquei ser uma disciplina identificada como cara pelo seu material desportivo, o clube tem uma política de apoio às famílias com menos recursos financeiros, ou seja, isto numa primeira fase permite que não seja um obstáculo a permanência e continuidade no desporto. Facultamos os recursos e meios necessários para que subsista e para que não seja de todo um problema. Deu-se um percurso de oportunidades que elencamos aqui neste trabalho, que volto a referir para quem nos está a ouvir e para todo o elenco aqui presente. O clube tem muitas modalidades. Nós estamos em 3 freguesias do concelho de Aveiro presentes. No entanto, pronto, fomos convidados um bocadinho para falar aqui do campo do hóquei, da modalidade do hóquei patins, e estamos com muito gosto, mas nunca descurando aquilo que realmente promovemos, que somos uma casa que promovemos o desporto. E então, desde a época 2012, 2013, o SNAP apostou no reforço e na presença feminina nos seus escalões de formação, tornando as jovens atletas verdadeiros elementos da equipa. Queríamos que fosse muito, não fossem elas, são elementos da equipa, e cuja intenção foi potenciar as mesmas, embora destacando que o hóquei é maioritariamente jogado por meninos. Nas últimas épocas desportivas, o clube alcançou um dos principais objetivos, peço desculpa, alcançou um dos principais objetivos, que passou a ter atletas femininas a jogar com companheiros do sexo masculino, ou seja, equipas mistas, que é o primeiro tópico que se coloca aqui. E estas nas competições até aos sub-17, sendo esta uma preocupação extra importante por acompanhar uma dinâmica e um ritmo de intensidade mais elevada, porque nesta fase de estágio é importante, que resultará certamente, seguramente, num sucesso desportivo das mesmas jusante. E reconhecemos que esta aposta
que nem todos os clubes são capazes de imprimir, e aqui gostaríamos de parabenizar as equipas técnicas do nosso clube pela flexibilidade e muitas das vezes por abdicarem dos seus objetivos em termos de resultados competitivos, que às vezes é mais fácil. E este realmente é um momento em que eles merecem ter esse destaque, porque foram um grande contributo para que isto acontecesse. A representação feminina em todos os escalões de formação. Após o clube ter obtido este feito e permitiu aumentar a capacitação do clube a nível feminino, sendo também um alvo de estima e incentivo ao acolhimento de mais e novas atletas, as raparigas perceberam que no SNAP o seu gosto pela modalidade não seria encurtado nem negligenciado. Pelo contrário, revelou-se um estímulo e motivação para novos e desafiantes objetivos. Esta é uma premissa do clube que fez igualmente que tanto direção como equipa técnica e agentes do apoio desportivo olhassem para o setor feminino com mais atenção, com mais premência e importância. Ou seja, o próprio entusiasmo das meninas gerou uma especial atenção ao clube para as suas necessidades e ambições. No fundo, foi um despertar que surgiu para que nós estivéssemos de uma forma mais atenta, mais predisposta e mais expedita a dar a oportunidade. Nas competições do feminino, oficiais e amigáveis, apesar da aposta e o fomento de equipas mistas, o clube sempre que possível, e contornando aqui o facto de não existir competições a nível nacional e regional para o setor feminino de formação exclusivas, personalizou a sua aposta. Isto é, a dinamização de jogos amigáveis entre equipas femininas ou até mesmo obrigando, entre aspas, que nos seus eventos dedicados à modalidade, como temos o torneio de São Gonçalinho, que é especificamente para captar e para divulgar a nossa formação, que acontece uma vez por ano, assim como no torneio Águas Sal, que é, digamos, por excelência o convívio de todos, que acontece de 2 em 2 anos, nestes momentos, nestes eventos dedicados, era obrigatória que albergassem uma componente de competição feminina. Notar que também, nas últimas épocas, as atletas têm tido a presença ativa nas competições da Associação de Patinagem de Aveiro e a presença regular nas seleções de Aveiro ao longo do tempo, e diga-se de uma forma modesta, mas também orgulhosa, que tem tido excelentes exibições, em particular no primeiro Interregiões feminino, realizado no Luso, o ano passado, por esta altura. E aqui salientar que o clube, em toda a sua atividade, sempre que possível, evidencia competições para os 2 escalões, em equipas mistas, não diferencia. E nesta sequência deste trabalho e deste processo, desde 2012, chegamos então aqui a um contexto da equipa sénior de hóquei patins, que, por sua vez, em contexto, em final da época 2019-2020, o clube deparou-se com o resultado positivo do seu esforço e do seu foco na formação e na inclusão de raparigas no seio de equipas mistas. Culminando, então, na sua equipa de sub-17, com 5 jovens atletas, que já elas destacavam-se claramente no meio de rapazes e estavam prontas para outros patamares, para outros desafios. Fortalecida esta qualidade das suas atletas de formação, que nós trabalhamos também, potenciamos ao longo do tempo, tentando evitar o abandono precoce da prática desportiva, numa fase aqui de transição para a idade adulta, por assim dizer, o clube decidiu investir e formar a primeira equipa sénior de hóquei patins do clube no município de Aveiro. Com este projeto, o SNAP passa a ter atletas femininas
em todos os seus escalões de formação. Isto é importante. Não foi fácil implementar um projeto deste nível, num contexto até pandémico e essencialmente pelos poucos apoios, mas o entusiasmo das próprias e do clube era tal, dentro de um apanágio de resiliência que nos caracteriza, levou-nos a iniciar este processo que está a revelar-se um sucesso, diga-se passagem, muito, muito recente. Ora, e então, dando continuidade aqui a este percurso de oportunidades, deu-se também aqui uma coisa fantástica, que foi a adoção de modalidades paralelas, mas de patins. Porque paralelamente a este esforço de incluir meninas no ringue de hóquei patins, o clube lançou a modalidade de patinagem artística em 2016. Isto porquê? De modo a que a falta de jeito de muitas meninas para o stick e para as movimentações do hóquei não fizessem desanimar o entusiasmo pela patinagem. E aqui é de salientar que também este é um projeto bem sucedido, sendo a modalidade com a maior taxa de participação feminina, passando igualmente pela equipa técnica, que exclusivamente por jovens treinadoras, onde hoje o sucesso nos permite aferir uma história real de uma atleta do hóquei patins de 2010 a 2015, se me está a ouvir e a ver a Regina Mostardinha, que não fosse esta alternativa proporcionada pelo clube, a patinagem artística, não teria subido ao pódio em 2018 e não teria obtido em 2021 o certificado de treinadora de desporto de patinagem artística. Ou seja, esta é uma das várias histórias de sucesso e tudo numa atitude não só de alternativa, mas sempre numa missão de desporto e de oportunidade para todos. Não queremos que se esgote por aí. Dentro também aqui das boas práticas sociais, desportivas e académicas, sabendo nós o contexto e a realidade do género feminino na nossa sociedade, o clube sempre adotou medidas de inclusão específicas e alusivas, inclusivas, destacando algumas. O caso do horário adaptado à realidade escolar envolvente, focando o facto das atletas femininas serem mais empenhadas a nível desportivo e académico, também o envolvimento com a universidade local, de forma a que as atletas deslocadas da sua cidade de origem pudessem continuar a praticar a modalidade favorita, mantendo a excelsa premissa do corpo são, mente sã, e aqui conseguimos trazer para a realidade uma oportunidade muito engraçada, que duas atletas que estavam paradas, já se encontravam paradas há alguns anos, longos anos, e esta foi uma janela de oportunidade e que voltaram, digamos, a estar no meio desportivo, federadas, e duas meninas, mulheres, que se juntaram a este projeto. Ficou engrandecido. Também um terceiro ponto, ainda aqui nas boas práticas, no acolhimento de jogadoras estrangeiras, porque também o fizemos, mas tudo sem grandes ou quase nenhuns contratos milionários, porque somos um rico clube, não um clube rico, e em que o clube dota as suas instalações e os locais de acolhimento das melhores condições possíveis, apoiando constantemente a sua integração. E baseado nisto, o clube apoia atletas também no seu rumo académico e profissional, porque a desenvolver em Portugal, essencialmente, obviamente, ou em Aveiro em particular, que é a nossa casa de acolhimento. E de forma que, para além de bem-sucedidas no hóquei, sejam igualmente bem-sucedidas na sua vida, quando da estadia em Portugal. E aqui dar uma pequena nota de experiência, uma das nossas atletas estudantes estrangeiras, que atualmente se encontra num estágio curricular e num convênio entre universidades que lhe permitirá a conclusão dos seus estudos cá no nosso país e continuar a praticar a modalidade que mais gosta. Tudo isto desenvolvido por meios e recursos do clube.
dentro deste trabalho. Portanto, a oportunidade nós queremos que seja de uma forma transversal, não seja apenas e só no campo concreto do desporto, mas sim para a vida. Ora, posto isto, ações e protocolos que, dividindo isto em 3 temas, este é um trabalho de ações regulares com autarquias locais, com agrupamentos escolares, e aqui o clube, ano após ano, reforça as suas ações em sinergia com as autarquias, onde estamos presentes, a Câmara Municipal de Aveiro, a Freguesia de Cacia, a Freguesia de Santa Joana, a Freguesia de Aradas, de forma a demonstrar os desportos aos seus conterrâneos, sendo estes momentos muitas das vezes o primeiro contacto das jovens atletas com a modalidade. Resumindo, destacamos o fundamental apoio das autarquias neste campo concreto, nomeadamente a Câmara Municipal de Aveiro, não só através do apoio financeiro regular para o desenvolvimento desportivo, assim como para o investimento, onde temos dotado e capacitado o nosso edificado das melhores condições para a prática desportiva, mas também proporciona a divulgação do bom trabalho que instituições como a nossa desenvolvem para a captação de crianças e jovens. E aqui, pronto, retratar um bocadinho aquilo que acontece no maior certame da região de Aveiro, que é a Feira de Março, onde assistimos aqui, digamos, demonstrações de patins, um programa repleto de várias demonstrações do SNAP, que não é apenas e só de patinagem, e o nosso stand, que ao longo de 30 dias nos encontramos, ou mais, que nos encontramos na Feira de Março. Também, não só estas ações, mas sim também protocolos com estabelecimentos de ensino, em que o SNAP tem sido um polo dinamizador de diversas modalidades junto de estabelecimentos de ensino locais, sendo também um palco dos principais eventos desportivos académicos que nesta cidade se registra. Consideramos esta relação com o universo escolar fundamental, que se comece a empreender desde muito cedo aquilo que são as boas práticas para a saúde e, acima de tudo, a igualdade. Não somos, nem queremos ser elitistas, nem queremos ser segregadores. Queremos claramente dar esta oportunidade a todos. E aqui, pronto, destaca-se claramente aquilo que é o nosso trabalho, que não se esgota apenas e só porque venham ter connosco ao pavilhão, mas sim, somos nós que vamos mostrar a realidade ao berço, à fonte de onde podemos trazer mais e mais atletas. Divulgação e promoção. Este também é um ponto importante e estou quase a terminar esta intervenção. E agradecer a atenção de quem nos está a ouvir, que rapidamente, vamos já terminar, que é o Mulheres com Destaque Desportivo. Na realidade, a importância da mulher no SNAP é bastante relevante ao longo dos anos. Não só esta época com a criação da primeira equipa feminina de hóquei patins, mas com as diversas conquistas alcançadas, nomeadamente o Campeonato do Mundo, ou melhor, a presença no Campeonato do Mundo feminino singular de pesca desportiva, ou nas diversas conquistas a nível coletivo e individual da ginástica rítmica feminina. Ou seja, resumindo, temos mulheres com muita qualidade no clube, existindo até modalidades em que, na sua esmagadora maioria, comporta meninas, só meninas. No campo também de promoção e de medidas concretas, alicerçado todo este trabalho,
o clube tem acolhido diversas iniciativas de promoção do desporto feminino, assim como tem angariado e capacitado diversas mulheres para as diversas tarefas no clube, sejam das operacionais às diretivas, ou seja, nós no clube, nos órgãos sociais, para além do presidente, a mulher mais importante é a tesoureira, não é uma mulher, ok? Dar nota disso. E depois temos também aqui posto digamos, estas conquistas e este destaque, que não é de agora, no clube, do feminino, temos a continuação de um desafio, que é a escola de patinagem feminina, exclusivamente feminina, em que serão as nossas atletas séniores que terão por missão divulgar e materializar elas próprias os ensinamentos a promissoras atletas femininas, meninas mulheres, ok? O PNP, dar aqui nota que também, e de relevar e agradecer, que o SNAP tem sido um dos parceiros do IPDJ na promoção do contexto feminino no desporto, e sendo importante relevar o recente contrato de programa assinado entre estas duas entidades no âmbito do Programa Nacional de Desporto para Todos, enaltecer que o apoio do IPDJ ajuda-nos e ajudou-nos imenso a concretizar este sonho. E dou por aqui terminado e dizer que a força, a coragem e a determinação que são características destas super-heroínas de quem estamos aqui a falar hoje, levam-nos a apoiar, a acarinhar, mas sempre com a responsabilidade de contribuir para uma melhor preparação dos desafios para a vida delas. Naquilo que for trabalho de conquista e de dar aquilo que pudermos de ensinamentos para a vida, o SNAP está cá e agradeço e dou por terminado então a minha intervenção. Muito obrigada, Miguel Martins, por esta também inspiradora experiência do hóquei. Tenho aqui uma questão do João Roldão, que pergunta: numa localidade onde o basquete e o handball têm grande implantação, quão difícil foi se ingrar numa modalidade como o hóquei? E nesse sentido, a captação de atletas femininas. Bom, obrigado, João Roldão. São modalidades distintas. O SNAP também teve basquete. O SNAP fez as suas apostas. É um clube formador, de gênese formadora, e que não quer competir. Quer ser um clube com oferta, com dinamização desportiva e que exista, digamos, a promoção do desporto. A questão das meninas e do hóquei patins singrar, existem dois clubes no município. O SNAP trilhou o seu caminho, sem nunca atropelar qualquer que seja o seu adversário, porque quantos mais formos e a maior oferta existir, consideramos sempre que é uma mais-valia para a oferta de quem nos procura. Esse trabalho do feminino foi um trabalho que começou por capacitação daquilo que foi a origem do hóquei, em que em 2008 começa como o hóquei do SNAP e com duas meninas, logo na primeira equipa, e a partir daí foi o pontapé de saída para que em 2012, 2013, a direção, e em que eu também já incorporava, digamos, o clube, por essa época, começasse a ter uma visão que não fosse apenas e só de promover o desporto, mas dar a oportunidade a todos. E este singrar tem vindo, digamos, ou melhor, a capacitação na área feminina
tem-nos trazido mais e mais meninas para o meio desportivo e em que um dos nossos objetivos é claramente duplicar e aumentar a percentagem de meninas federadas na Federação Portuguesa de Patinagem. Miguel Martins, temos aqui um elogio e mais uma questão. O elogio é da Teresa Sequeira Pereira Ramos e que diz obrigada pela partilha, fantástico exemplo para a igualdade de género. Okay, obrigado. O Tiago Santos pergunta como exemplo da equipa feminina impulsionou ou motivou as jovens atletas do clube em escalões mais baixos. Sim, este é um exemplo que, sem dúvida, o fator pandémico não tem vindo a ajudar, não é? E eu digo isto porque foram equiparadas a profissionais e dentro do universo dos atletas todos do hóquei patins, são elas que estão a ter o privilégio de treinar e jogar. As mais novas têm assistido com muito afinco pelos jogos que são transmitidos, não têm tido a oportunidade de virem ao pavilhão e privar, dado, digamos, o contexto que vivemos e o distanciamento que nos é obrigado, que nos é imposto. No entanto, nota-se que há aqui interação e que há, digamos, esta referência de que se elas estão lá, se elas chegaram, nós estamos cá porque o clube dá oportunidades. E isso é a maior satisfação que nós podemos ouvir e não estamos só preocupadas com as atletas que estão nos escalões abaixo de formação, mas sim em transmitir todas aquelas que um dia virão a incorporar este projeto e percebendo que também no município de Aveiro tem um clube e em específico com esta modalidade, em que dá a oportunidade, em que mostra o caminho e que albergamos todos. Obrigada. Eu acho que vamos ficar por aqui com questões para o Miguel Martins. Vamos prosseguir para a nossa próxima convidada. Vamos passar a palavra à professora Alfredina Silva, que é coordenadora técnica do Departamento de Futebol Feminino do Boa Vista Futebol Clube. A professora Alfredina Silva é professora de Educação Física, mestra em treino de alto rendimento, treinadora UEFA Advanced Grau 3, foi 4 vezes campeã nacional como treinadora e como jogadora foi 30 vezes internacional pela seleção AA. Portanto, passo sem demoras a palavra à professora Alfredina Silva. Muito boa noite. Muito obrigada, cumprimentar antes de mais todos que estão aqui nesta partilha de experiências e daquilo que nós pretendemos, que é o incremento do desporto feminino em Portugal nas diversas modalidades. Agradecer o convite e neste dia da mulher, dar os parabéns a todas as mulheres e particularmente às mulheres do mundo do desporto, que considero serem um exemplo de resiliência, apesar de viverem num mundo, que é o mundo do desporto, onde a desigualdade em termos de acesso é ainda muito marcante, quer em termos de acesso como diretoras, como árbitras, como treinadoras e até mesmo como atletas. Considero que há modalidades que são mais favoráveis ao desenvolvimento e ao incremento. Nem todas as modalidades estão neste patamar e eu estou numa modalidade que socialmente é identificada como uma modalidade de caráter eminentemente masculino.
Obviamente que esta percepção social da modalidade leva a que seja bastante difícil, muitas vezes, angariar atletas e jogadoras para os escalões de formação e daí, muitas vezes, ser necessário o clube sair do seu conforto interno para procurar soluções para dar essa oportunidade de prática a muitas meninas que gostam de praticar, mas que muitas famílias não veem como uma modalidade de integração e de formação desportiva. Eu ia pedir aqui para autorização para compartilhar a tela, por favor. Portanto, o futebol feminino no Boa Vista existe desde a década de 70. É um clube exemplar por aquilo que faz desde dessa década e pela oportunidade de dar visibilidade e de apoiar estas equipas no feminino e no futebol. Nessas décadas e até agora, o incremento do futebol feminino, o Boa Vista teve uma grande participação. Foi o Boa Vista que, pela sua tenacidade e pelas pessoas que estavam no departamento nessas décadas, que reuniram com as associações de futebol, que reuniram com a Federação Portuguesa de Futebol, para que fosse possível o aparecimento de quadros competitivos que permitissem, nessa altura, às mulheres e às raparigas que estavam na modalidade fazer campeonatos e ter campeonatos. Esteve na gênese daquilo que foi o primeiro campeonato oficial de futebol feminino em Portugal, pela Associação de Futebol de Porto, em 1978. Esteve na gênese do aparecimento da Federação Portuguesa de Futebol naquilo que foi o primeiro Campeonato Nacional de Futebol Feminino em 1984-85 e também naquilo que foi o aparecimento da Seleção Nacional de Futebol Feminino, que teve um primeiro jogo em 81, depois participou num apuramento de Campeonato da Europa em 83 e a gritante desigualdade que existiu aqui, que foi o desaparecimento dessa seleção nacional até 1993. O que seria, quanto a mim, impensável acontecer numa modalidade naquilo que era o masculino. Portanto, estes 10 anos de interregno trouxeram para o país e para a modalidade um evidente atraso relativamente a todos os outros países da Europa e até do mundo. Este incremento da modalidade continuou também de uma forma externa, quando tentamos começar a integrar no departamento de escalões de formação. Neste momento, no nosso departamento de formação, temos 59 atletas, que estão distribuídos por 4 equipas: Panteirinhas, Sub-13, Sub-15, Sub-17 e Sub-19. Esta decisão de termos escalões de formação encontrou novamente um entrave, que é fundamental no processo de formação desportiva de jovens atletas, que era não termos quadros competitivos onde pudéssemos desenvolver a nossa atividade com estas jovens raparigas que apareciam e que gostavam de praticar o futebol. Dar-lhes essa oportunidade de prática, ir ao encontro das suas necessidades, mas esbarramos novamente com a impossibilidade em existir quadros competitivos a nível nacional ou a nível distrital para as integrar. Novamente, tivemos novamente um movimento de ir ao encontro das instituições, associações e federação, para pensarmos num projeto que pudesse realmente dar a este grupo
de jovens que começaram a aparecer com idades entre os 8 e os 18 anos poderem competir. Conseguimos fazê-lo, as Panteirinhas estão a competir num quadro informal da Associação Portuguesa de Escolas de Futebol e com encontros mensais para estas atletas. Na Sub-13, num campeonato distrital misto da Associação de Futebol de Porto, no futebol de 7. Na Sub-15, Sub-17, também num campeonato distrital de futebol de 7 da Associação de Futebol de Porto. Na Sub-19, num campeonato nacional de futebol 9 da Federação Portuguesa de Futebol. Portanto, como repararam, das Panteirinhas às Sub-19, e a Sub-19 é o ano onde as atletas poderão passar, é o último ano da sua formação, poderão passar ao escalão sénior, repararam que as atletas podem chegar apenas até ao futebol 9. E estamos numa nova luta para ultrapassar esta situação, para ver se conseguimos que sejam desenvolvidos quadros competitivos no futebol de 11, do Campeonato Nacional de Futebol de 11, para este escalão de sub-19, embora exista em termos da Federação Portuguesa de Futebol um campeonato de elite de 11, mas o acesso a outras equipas para permitir que estas atletas sub-19 passem por uma experiência competitiva de futebol de 11 antes de entrarem diretamente no escalão sénior. São tudo ações externas que nós desenvolvemos para conseguir captar atletas, incrementar a modalidade e fixá-las na modalidade. Depois temos também algumas medidas diretas neste incremento junto das atletas e das famílias, nomeadamente no que se refere ao valor da mensalidade, que estamos dentro de um clube onde a formação é paga, há rapazes e raparigas a terem formação na área do futebol, e esse valor de mensalidade é inferior ao dos rapazes. Também temos equipas técnicas qualificadas, temos apoio também às atletas que são mais carenciadas. Nunca queremos, dentro do clube, deixar de fora meninas jovens que queiram praticar a modalidade. Verificamos que temos uma taxa muito elevada de abandono das raparigas a partir dos 15 anos e até o momento de integrarem a equipa sénior. Como medidas para as ligar ao clube, criamos aqui uns protocolos com escolas e há algumas jovens que estão a desenvolver os seus cursos profissionais e integramos essas jovens como estagiárias dentro do clube. Por outro lado, também para fazer face a este abandono nestes escalões, temos também um psicólogo que acompanha em todos os treinos e em todos os jogos as equipas sub-15 até aos sub-19, para tentarmos perceber o porquê de esta elevada taxa de abandono e procurarmos que as atletas fiquem na modalidade por muito mais tempo, não é? Como medidas de retoma, agora estamos um bocadinho receosas com esta situação de Covid, e com medidas de retoma temos duas ideias. Uma primeira, que será porque as famílias neste momento, com certeza, estão a passar por bastantes dificuldades, será novamente baixarmos o valor das mensalidades e facultar no período de treino um conjunto de atividades aos pais no âmbito desportivo, para trazer novamente as pessoas para o desporto de formação, e muito mais do que trazer só os atletas à modalidade, temos que trazer novamente as famílias para conseguirmos continuar a incrementar e aumentar o número de atletas de formação no nosso clube. Portanto, foi rápida e deixo mais espaço para se quiserem que responda a alguma questão. Muito obrigada pela atenção de todos. Obrigada, professora Alfredina Silva.
Temos aqui uma questão do João Soeiro que pergunta qual o valor das mensalidades e qual o apoio do município. O futebol feminino no Boa Vista sobrevive praticamente pelas suas ações de índole interna. Portanto, não há um apoio efetivo da Câmara Municipal do Porto. O valor das mensalidades são de 30 euros mensais, os atletas treinam 3 vezes por semana, têm treinadores qualificados e estamos mesmo a pensar agora, neste momento de retoma, baixarmos esse valor para metade, para 15 euros e dar essa possibilidade também, como eu disse, de trazer novamente as famílias para o desporto e dar-lhes essa oportunidade de oferecer prática desportiva no mesmo tempo em que as suas filhas estão a praticar o futebol. Ok, obrigada. Temos aqui mais uma questão da Mariana Melo, diz boa noite. Existem diretrizes por parte da Federação Portuguesa de Futebol ou da Associação de Futebol do Porto no sentido da promoção do envolvimento de atletas do sexo feminino? Quais são essas diretrizes? Peço desculpa que não percebi, diretrizes da AFEPorto? Da Federação ou da Associação no sentido de promover o envolvimento das raparigas e das mulheres. E quais são essas orientações da Federação ou da Associação? Bom, neste momento a Federação Portuguesa de Futebol está a desenvolver variadas ações para aumentar o número alargar o número de praticantes na modalidade. Passam por apoios as equipas que estão nas primeiras divisões, as equipas que têm escalão sénior, passa por darem apoio, se tiverem também pelo menos uma equipa de formação na sua estrutura, passa por apoios financeiros devido à dificuldade dos clubes a encontrarem apoios e receitas que neste momento já são exigidas às equipas que estão em competição no escalão mais alto, no quadro competitivo, por exemplo, da Liga BPI. Portanto, isto é uma liga praticamente profissionalizada, com um investimento muito grande de alguns clubes, o que traz também desequilíbrios em termos do que é a competitividade dentro desta Liga BPI. Eles aos poucos estão a fazer, no fundo, um diagnóstico desta participação, estão a dar estes apoios para alargar a base de formação e para conseguirmos inverter, de facto, a pirâmide do futebol feminino. Portanto, acabamos por ter sempre muito mais praticantes no topo das praticantes, portanto, nos escalões séniores e júniores, do que depois dos juvenis, iniciados, infantis, traquinas e por aí abaixo. Portanto, vamos ver de que forma é que estas medidas e como é que os clubes vão conseguir responder a este tipo de medidas e de apoios que a Federação está a proporcionar. Da Associação de Futebol do Porto, de facto, há um apoio unicamente no ouvir dos clubes, no proporcionar e no tentar resolver questões, nomeadamente naquilo que é as competições para os escalões de formação. Nós conseguimos que o nosso escalão de sub-13 estivesse a competir uma equipa mesmo só formada por meninas, estar a competir num campeonato que eles designam misto de futebol 7, mas normalmente é a equipa de Boa Vista numa série onde só estão equipas masculinas. Portanto, vão-se criando algumas medidas, mas atendendo à modalidade de futebol, àquilo que é o futebol, àquilo que representa o futebol em Portugal,
Penso que continuam a existir demasiados entraves, continuam a existir demasiadas dificuldades de oportunidade de prática e na igualdade de género. Basta pensarmos que o futebol é já uma profissão, mas o acesso à profissão de uma mulher no futebol é quase impossível nesta fase de desenvolvimento em que estamos. Professora, temos aqui uma questão que se relaciona um pouco com essa matéria, que tem a ver, é da Silvia Nogueira, e ela pergunta, em relação à atividade de treinadora no futebol feminino, acha que é acessível conseguir chegar a treinadora de um clube profissional ou acha que ainda há muitas barreiras nesse aspecto? Há muitas barreiras, tem que ser ultrapassadas ainda muitas barreiras. O acesso, como eu disse inicialmente, as mulheres que estão no desporto são um exemplo de resiliência, porque de facto o acesso ao mundo do desporto é bastante difícil, quer como jogadora, quer como dirigente, quer como treinadora, quer como árbitra, portanto nesses papéis todos há muita dificuldade. Uma treinadora, se chegar a também penso que não seria, poderíamos não ter essa visão em relação a chegar a uma equipa de topo. Uma equipa de topo, nós pensamos sempre numa equipa masculina, chegar a uma equipa altamente profissionalizada, com todas as condições. Eu não acredito que esse acesso, apesar de todas as competências, apesar de todas as formações, seja possível nos próximos 10, 20 anos, porque não se trata só um problema de competência, não se trata só um problema de saber, de conhecimento, de capacidade, mas um problema também de mentalidade e de oportunidade e de confiança naquilo que é o trabalho de uma mulher e de uma treinadora nas estruturas do futebol profissional masculino, neste caso. Temos aqui também uma questão interessante do Pedro Lima, que pergunta qual será a expectativa atual e futura, após Covid, nas diferentes modalidades, ao qual o clube e as suas atletas federadas femininas irão se confrontar com novos paradigmas, zonas de conforto e insucessos, entre parênteses. Sim, nós estamos com bastante receio desta fase de retoma de toda a formação, quer a nível masculino, quer a nível feminino, mas a nível feminino penso que por o número de praticantes que temos e pela reduzida participação de mulheres, de raparigas e jovens ainda nos escalões de formação das diversas modalidades, acho que vamos encontrar mais dificuldades. Portanto, esta paragem forçada em que perdem-se hábitos, perdem-se rotinas, as famílias perdem também a vontade, vai haver dificuldades financeiras, vão existir essas dificuldades, vão existir problemas em levar as atletas até aos treinos, portanto vai ser um período bastante difícil, esta retoma da atividade esportiva competitiva a nível de formação. Daí nós estamos a pensar neste tipo de situações, como nós já dissemos, baixar o valor das mensalidades e na tentativa de trazer as famílias novamente para os clubes, novamente para a atividade esportiva, proporcionar-lhes realmente uma atividade paralela, enquanto que as suas filhas estão a praticar o futebol, poderão ser atrativas e poderão ajudar a esta retoma e a que as jovens realmente venham, regressem com vontade e regressem para continuar o seu processo desportivo no clube. Obviamente que nós não estamos paradas desde
desde que fomos impedidas de treinar presencialmente. Temos mantido todo o contacto, temos feito também treinos pela plataforma Zoom, temos tentado manter as equipas unidas e ligadas ao clube, mas de facto não é a mesma coisa. As atletas sentem falta da competição, sentem falta de estarem juntas, de estarem dentro das 4 linhas e a praticarem o futebol de uma forma presencial, de uma forma ativa, de uma forma social, de uma forma familiar e integrante, e acho que vai ser bastante difícil para todos os clubes. Vai ser um grande desafio para as associações e para a Federação e para as diferentes federações esta retoma, e vamos ver se isso vai acontecer brevemente, ou se nos vão dar a oportunidade de regressarmos aos pavilhões, aos campos, às pistas, para retomarmos esta atividade prática, que é a grande paixão, quando estamos junto das atletas, quando estamos a treinar, quando elas vão treinar. Muito obrigada, professora Alfredina. Nós vamos ficar por aqui. Em termos de questões, gostávamos de agradecer em nome do IPDJ aos nossos 3 oradores, que trouxeram-nos fantásticos testemunhos, o professor José Leite, o Miguel Martins, a professora Alfredina Silva, têm feito um excelente trabalho, de facto, em levar o desporto às raparigas e às mulheres, e, portanto, estas experiências têm que ser partilhadas, porque se elas existem é porque há interesse das raparigas e das mulheres, e, portanto, se elas crescem como nós vimos os vossos testemunhos, desde a escola de excelência do professor José Leite, em que, para além de uma escola de basquetebol, é uma escola de vida, em que o crescimento pessoal das raparigas e das mulheres que por lá passam e a superação contínua das adversidades é uma constante daquele projeto. Perceber como, desde 2005, o clube, naquele departamento de futebol feminino, de basquetebol feminino, cresceu, e as condições que conseguiu criar para apoiar as atletas é de facto um testemunho de que é possível, basta haver essa força, essa coragem, essa determinação. Aqui tivemos com o clube da Quinta dos Lombos um projeto muito vocacionado para o desporto só das raparigas, mas depois passámos para o SNAP, em que aqui, com uma perspectiva muito inovadora, nos trouxe aqui este fenómeno das equipas mistas, e como foi possível criar uma escola de patinagem. Aliás, o clube já é a maior escola de formação do município, como o seu dirigente fez referência a isso, mas que no hóquei em patins consegue ter uma participação equilibrada de rapazes e raparigas, tendo em conta esta nova política das equipas mistas, que desenvolveram desde da época 2012-2013, em todos os escalões, até ao sub-17, e que levou a que toda esta formação desse origem à primeira equipa sénior de hóquei patins no clube e no município, e que é feminina. Portanto, conhecer aqui estas experiências é de facto bem inspirador, e também depois perceber como é que o SNAP, em termos de estratégias e de captação de atletas, mesmo da própria comunicação, as estratégias que utilizam, foi muito, muito interessante. E por último, o testemunho da professora Alfredina Silva, que nos dá aqui da sua larga experiência no futebol feminino e em como esta modalidade, como ela bem diz, há modalidades
a penetração das mulheres tem sido muito difícil e o futebol é uma delas, mas contudo o Boa Vista e a professora Alfredina Silva têm estado na gênese da história do futebol feminino em Portugal. Como ela bem referiu, desde a década de 60, esteve na gênese do futebol feminino na federação, da primeira seleção, mas pronto, ela a transmitir-nos também aqui como há determinados desportos que continuam a ser muito difícil a penetração de mulheres. E com isto vamos assim encerrar este webinar. Eu espero que tenham gostado dos testemunhos que aqui trouxemos neste dia em que se celebra a luta das mulheres pela conquista de imensos direitos que infelizmente ainda não estão em todos os pontos do globo atingidos. Dar-vos um grande agradecimento pela vossa presença e por estarem aqui connosco neste webinar. Pedia-vos que respondessem a esse inquérito de avaliação do webinar, que os colegas partilharam o link no chat, por favor. É importante para a avaliação do nosso trabalho e percebemos como é que podemos melhorar. E com isto encerramos aqui o nosso webinar. Muito obrigado pela presença de todos. Um particular agradecimento aos nossos convidados, professor José Leite, Miguel Martins, professora Alfredina Silva. Tenham um resto de boa tarde, tenham todos uma ótima semana e vamos encerrar com o spot institucional do IPDJ, que também, de certo modo, é muito inspirador. Espero que gostem. Até uma próxima. Boa tarde. Podes ver o sol, mas se não o sentires, nunca saberás que é energia. Podes proteger-te do vento, mas se não deixares que te leve, nunca saberás que é liberdade. Podes fugir da chuva, mas se não te molhares, nunca saberás que é motivação. Podes contar as estrelas, mas se não as seguires, nunca saberás que são oportunidades. You tried to hold me down, so I became a soldier, built up all these walls, and now I'm climbing over those nasty bees are tempting me, oh Lord, but I ain't going back. You take me for a fool, it doesn't make me foolish, told me I was wrong, passion made you ruthless, manipulate, it's just too late. Oh Lord, but I ain't going back no more. Fueling up the flames, gonna show you what I made of. Breaking every chain that you put on me. You thought I wouldn't change, but I grew on you. Cause I will never be what you wanted. This fire is keeping me alive, making me believe I couldn't do without you. Make it hard to leave, you think it's all about you. You know I'll never be what you wanted. This fire, I tried to get this weight off on my shoulders, built up on my strength. I'm finally taking over. Não fiques na sombra, procura as respostas que precisas. Insiste naquilo que te faz feliz. Encontra formas de superar os obstáculos. Valoriza todas as possibilidades. Entende a realidade e transforma na tua realidade. Dá-lhe sentido. Partilha-a com convicção, com paixão. Descobre-te, completa-te, modifica-te, as vezes que forem necessárias. Alimenta a tua energia. Encontra a motivação, dá uso à liberdade e agarra todas as oportunidades.
keeping me alive. Instituto Português do Desporto e Juventude. A tua escolha, a nossa missão. Sabe mais em ipdj.gov.pt.